O SBT Brasil está de volta agora com exclusividade para uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que permanece internado na UTI do Hospital DF Star em Brasília. Presidente, muito boa noite, muito obrigado pelo seu tempo, por conceder essa entrevista ao SBT Brasil. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade, César. Eu estou há praticamente 10 dias baixado aqui em Brasília e, de forma discreta, a gente consegue acompanhar alguma coisa. E a gente não pode deixar criar corpo certas narrativas, porque eu estou enfrentando um julgamento completamente político e não técnico. Então, o esclarecimento junto à opinião pública se faz muito importante nesse momento. Nós já vamos falar desse assunto, presidente, mas a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte. O senhor passou pela 6ª cirurgia desde o atentado nas eleições presidenciais de 2018. Essa última foi, inclusive, considerada a mais emblemática de todas, tanto que o senhor teve que ser socorrido às pressas no Rio Grande do Norte. Qual é o real estado de saúde que o senhor apresenta nesse momento, presidente? Eu estava no Rio Grande do Norte com o senador Rogério Marinho e, após o primeiro evento, comecei a passar mal. Bem, rapidamente o pessoal me levou para um hospital público, lá em Rio Grande do Norte, o Hospital de Santa Cruz, e fui muito bem atendido, depois deslocado para o Hospital Rio Grande, e depois de avião UTI para Brasília. Fui muito bem aqui, foi uma cirurgia no último domingo, dia 13, né, que começou por volta de 9 da manhã, acabou 21 horas, ou seja, 12 horas de cirurgia. Foi a cirurgia mais invasiva, complexa e de risco que eu enfrentei até hoje. E essas questões eu vou ter que aprender a conviver com ela. Bom, vamos falar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República e o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre essa tentativa de golpe de Estado. O senhor disse que sempre não tem como dizer que teria participado dos atos porque estava nos Estados Unidos nesse período. Esse argumento, o senhor acredita que é suficiente para convencer os ministros do STF? Olha, pelas condenações que estiveram até agora, condenações absurdas, é um processo, né, tipicamente político, não tem nada de técnico. Então eu disse para você, como é que eu posso deteriorar um patrimônio se estava fora do Brasil? A outra questão também é dano qualificado contra o patrimônio da União, ou seja, é a mesma coisa, uma repetição. Que dano é esse que eu participei? Você não tem uma só ligação com quem quer que seja aqui no Brasil. E outros dois idênticos, né? Golpe de Estado, uma brincadeira. Golpe de Estado sem liderança, sem tropa, sem armas, num domingo e sem o respectivo presidente para você destituí-lo naquele momento. Então não tem cabimento esse tipo de acusação contra mim ou contra quem quer que seja que estão nesse processo. E outra é a organização criminosa armada. Você vai nas polícias legislativas da Câmara e do Senado e pergunte se alguma arma de fogo ou arma branca foi apreendida no 8 de janeiro com aquelas 1.000 e poucas pessoas. Nenhuma arma foi apreendida. Estamos de volta agora para falar da entrevista exclusiva concedida por Jair Bolsonaro. O ex-presidente falou se tem medo de ser preso, sobre os sucessores dele na direita política e se confia na justiça eleitoral. Confira. Os seus adversários dizem que o senhor teria participado da redação da minuta do que aconteceu durante 8 de janeiro do chamado golpe. O que o senhor tem a dizer a respeito? O senhor participou dessa redação ou não? Olha só, chama de minuta de golpe, né? Minuta de golpe, segundo eles, está em cima de um dispositivo constitucional, estado de defesa. É bom você tocar nesse assunto, César, porque olha só, quando acabaram as eleições, nós aqui peticionamos o Tribunal Superior Eleitoral sobre algumas inconsistências que havíamos notado. E tínhamos outras petições a fazer. Bem, no dia seguinte, o presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, mandou o arquivo e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Eu duvido um só advogado dizer que o seu cliente ou ele foi multado por ter peticionado o juiz, seja que instância for pelo Brasil afora. O único multado foi o nosso partido. Quando então, reuni com algumas pessoas e começamos a conversar outra forma de questionar aquilo que nós tínhamos a convicção de estarmos certos, dentro das 4 linhas da Constituição. E daí apareceu a história
da minuta de golpe, né? Que foi encontrado esse papel na casa do ministro Anderson Torres, chamado Estado de Defesa. Mas o senhor chegou a participar de uma discussão, pelo menos com relação a isso ou não? Nós conversamos dispositivos constitucionais e não podemos mais recorrer ao Tribunal Constitucional. Tem difícil a multa que nós levamos. Presidente. E rapidamente, na segunda conversa, não se toca mais nesse assunto e existe mais possibilidade de recurso. Perdemos e vamos para as próximas eleições. Diante do cenário que nós encontramos hoje, o senhor tem medo de ser preso ou não, presidente? Eu não tenho preocupação nenhuma, zero. Agora, a forma como o processo conduzido desde o começo, por inquéritos intermináveis, que já dura 6 anos, o Supremo vai focar na minuta do golpe e também naquele plano de assassinar autoridades, que seria ali o plano aí, punhal verde e amarelo. O autor desse plano conhecido como punhal verde e amarelo é um general da reserva. Foi encontrado um laptop na casa dele numa busca e apreensão. Bem, o que naturalmente teria que ser feito? De imediato tomar o depoimento dele, até para evitar que ele apresentasse uma possível versão fantasiosa. E qual é a sua opinião a respeito desse plano? Eu não tenho o que falar sobre esse plano até que no computador de quem foi encontrado diga alguma coisa. Eu não posso ficar aí divagando, né? O que eu acho, o que eu não acho disso aí. Da minha parte, isso nunca passou pela minha frente. Tá? Nunca tomei conhecimento disso aí. Tomei conhecimento com o vazamento da PF junto à imprensa brasileira. O senhor confia, acredita na justiça ou o senhor acha que não vai ser possível o senhor realmente ser candidato? E se o senhor não for, realmente existe um prazo limite para que isso aconteça, para que o senhor possa se declarar candidato ou apoiar um outro nome da direita? O quadro como está no momento, eu registro minha candidatura no último momento. O TSE tem pouca semana para decidir. Eu acredito que até lá esteja movimentando multidões pelo Brasil. Eu duvido, a esquerda não vai ter um nome para se apresentar como um razoável candidato. Se for o Lula, pior ainda. E não tem liderança formada pela esquerda no Brasil. Do nosso lado direita tem bons nomes por aí, não vou citar nenhum nome deles, né? Tem bons nomes, mas cada um dentro do seu partido deve cavar seu espaço. Então esses candidatos têm que começar a rodar pelo Brasil. Fazer realmente o seu trabalho para ganhar a simpatia e a confiança da população. A população não quer, a maioria da população não quer outro nome à direita que não seja Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Mesmo assim, o senhor continua confiando na Justiça Eleitoral do Brasil? Olha, a Justiça Eleitoral, ela muda muito rapidamente o seu perfil. Que lá são mandatos passageiros, né? Que muda muito rapidamente. Tem apenas 2 últimas perguntas para fazer. A primeira é a respeito da morte do Papa. Como é que o senhor vê o legado de Francisco à frente da Igreja Católica e o que esperar do próximo Papa? Eu lamento a morte, como lamento a morte de qualquer pessoa qualquer pessoa não, né? Grande parte das pessoas pelo Brasil afora aí. Mas é um momento lamentável. Quero, obviamente, que a fumaça branca apareça novamente o mais rápido possível no Vaticano. Por que é que as pessoas perguntam por que é que o presidente não veio para São Paulo e optou em ir para Brasília? Por que trocou a equipe médica? Eu não quero me eximir de responsabilidade, né? Eu já troquei de equipe médica algumas vezes, como eu troca de advogado ao longo da minha vida toda, é questão de oportunidade. Eu entendo que seria melhor tratado aqui em Brasília, ao lado da minha família, do que lá em São Paulo. Até que a minha esposa vem todo dia aqui, né, trocamos aí ideias, confidências, falamos da nossa filha, do nosso futuro, e eu já estou aqui com 9 dias internado, a previsão é ficar mais uma semana aqui no mínimo, então ficaria muito melhor aqui, seria muito dispendioso para nós essa viagem a São Paulo e essa recuperação, por isso optamos ficar aqui no Brasil.
Você acompanhou algumas partes da conversa que eu tive com o ex-presidente. Para assistir a entrevista completa com Jair Bolsonaro, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. A íntegra está no nosso site, o sbtnews.com.br, e também no nosso canal no YouTube.